Vamos a mais uma aula de Tocantins, Veja o enunciado da CESP, diz: considere que se pentam que e não P ou que tem exatamente as mesmas interpretações verdadeiras ou falsas. Que interessante. Ele já está te dizendo que se pentam que e não P ou que são proposições equivalentes. Os nossos alunos já têm isso decorado. Isso aqui está naquela listinha de equivalências importantes do nosso curso, está lá no nosso material de apoio, e é uma aula onde eu peço para que você decore essas equivalências. Ele aqui já deu ela. Então, considerando essa equivalência, então, simbolizando-se adequadamente, pode-se afirmar que é válido o seguinte argumento: Pedro não é um frade franciscano, ou Pedro fez voto de pobreza. Mas, quer dizer, Pedro é um frade franciscano, então Pedro fez voto de pobreza. Esse argumento ele diz que é válido. Certo ou errado? Certo ou errado? Bem, vamos à solução. Solução. Vamos denotar aqui o argumento dele. Pedro não é um frade franciscano ou Pedro fez voto de pobreza. É a primeira premissa. Então, vamos escrever ela aqui. Pedro não é um frade, franciscano ou Pedro fez voto de pobreza, ou Pedro fez voto de pobreza. E é a primeira premissa. Aí ele diz: mas, quer dizer, Pedro é um frade franciscano. Então, a segunda premissa diz: Pedro é um frade franciscano. Então, quer dizer, logo, vamos a uma conclusão. Então, logo, portanto, Pedro fez voto de pobreza. Pedro fez voto de pobreza. Ele diz que este é um argumento válido. Ele pode se afirmar que é válido o seguinte argumento, certo ou errado? Bem, primeira coisa, ele já me dá uma dica. Você que estudou com a gente, lembra que eu pedi para você decorar. Olha, ele diz: então, simbolizando-se adequadamente, ele quer que você use aquilo que você decorou. Aquelas equivalências, aqueles argumentos que a gente decorou. Vamos simbolizar. Pedro é um frade franciscano. Ora, como Pedro não é um frade franciscano? Como está com não aqui, eu vou chamar isso aqui de não P. Pedro fez voto de pobreza. Eu vou chamar isso aqui de quê? Essa segunda aqui, a segunda premissa: Pedro é um frade franciscano. Isso aqui é um P. Se Pedro não é um frade franciscano, é não P. Pedro é um frade franciscano, é P. Pedro
fez voto de pobreza. Isso aqui é quem? Isso é o quê? Repara que nós temos aqui a seguinte estrutura, ó. A primeira premissa é não P ou que. A primeira premissa é não P ou que. A segunda premissa é o P. A segunda premissa é o P. A conclusão que você está tirando aqui, ó, é o que. Este é o nosso argumento. Este é o nosso argumento que está dizendo que é válido. Mas agora, voltando à informação dele, ele diz que, olha aqui, ó, aquilo que você tem decorado. CP então que é equivalente a não P ou que. CP então que é equivalente a não P ou que. Quer dizer, você tem esse não P ou que. Isto é a mesma coisa que CP então que. Então vamos reescrever. Quer dizer, vamos reescrever. Essa primeira premissa, então, pode ser escrita da seguinte maneira. Não P ou que é CP então que. Não P ou que é CP então que. A segunda premissa eu repito que é o P. E a conclusão eu repito que é que. Agora sim, olhe só esse segundo argumento. Você tem CP então que afirmou P, concluiu que. Portanto, este argumento é conhecido nosso. Isto é um argumento válido. É um argumento que a gente estudou aí, ó, falamos muito sobre ele. Isto é um argumento válido. Ele é conhecido como afirmação. Ele é conhecido como afirmação do antecedente. Afirmação do antecedente. A afirmação do antecedente. Ou também conhecido como modus ponens. Lembra? Do modus ponens. Este é o modus ponens. Então ele é válido, uma estrutura conhecida. Ele disse que o argumento era válido, exato, ele está certo. Resposta, certo. Questão lá de Tocantins, este é um argumento válido, é a afirmação do antecedente modus ponens, é válido.